Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Vem Dividendos. Eu sou Rodrigo Colombo e eu quero bater um papo com vocês hoje sobre o CTXT, Dividend Yield e a importância dos contratos. Se você está chegando no canal agora ou se você me acompanha e não é inscrito aqui, por favor se inscreva. Mais da metade das pessoas que assistem os nossos vídeos não são inscritas no canal, então por favor, não custa nada você se inscrever. Você vai estar recebendo conteúdo de ações, de fundos imobiliários, de mindset, para te ajudar, né, a investir certo, a investir com longo prazo. Eu tenho uma experiência em renda variável, eu posso te passar algumas informações, posso te ajudar com alguma coisa, eu tenho certeza disso, então clica no botãozinho de se inscrever. Hoje eu quero falar sobre algo extremamente importante, eu quero até falar um pouco mais devagar do que eu falo geralmente, para que você talvez entenda. Se você não entender, assista esse vídeo de novo. Eu peço que você preste muita atenção. Muitas vezes eu falo sobre o vencimento de contrato, as vacâncias, né, fazem parte do jogo, fazem parte de um investimento imobiliário, e isso é muito realidade. Então, contratos não vão ficar para sempre, eles vão romper, eles vão vencer. E cabe à gestora procurar novos contratos, e aí eu entro na questão que contrato não é problema, vencimento de contrato não é problema para fundo bom, né? E eu também falo muito que dividend yield não é parâmetro para nada. Muita gente bate e fala, tá falando besteira, então hoje eu quero trazer uma situação para vocês que está acontecendo agora e talvez poucos falaram, pouquíssimos youtubers, pouquíssimos canais tocaram nesse assunto. No dia 14 do mês passado, o CTXT, né, gerido pela Rio Bravo, enviou esse fato relevante. Olha só esse fato relevante que aconteceu aqui, informando, né, o fundo recebeu a notificação extrajudicial encaminhada pelo locatário Itaú Unibanco, por meio do qual o referido locatário comunicou sua intenção de devolução parcial do Centro Têxtil Internacional, o imóvel, né? Então eles vão devolver o SUC Pavilhão 3 e o SUC Pavilhão 4, ok? Então eles vão devolver essas duas partes, né? A devolução parcial do Centro Internacional. E aí aqui mostra, né, que cada um deles, um tem 8 mil metros quadrados, a outra parte tem 10 mil metros quadrados. As unidades acima somam uma área de 19 mil metros quadrados, equivalente a 42% da área bruta locável dos imóveis, representando aproximadamente 46% da receita, ou seja, basicamente a receita vai cair pela metade, ok? E aí a gente vai entrar numa situação, aqui fala, né, sobre o que resta, sobre o que vai continuar. Então eu estou aqui com o relatório aberto e a gente consegue ver que o fundo em si, tá, ele é esse aqui com 45 mil metros quadrados. Então praticamente 15 mil já vão pular fora com esse rompimento, com o Itaú pulando fora, né? A gente consegue ver que os locatários, 95% é Itaú, então metade disso vai ficar vago. E até aqui não tem problema, não existe um certo problema aqui, porque como eu falei, isso faz parte, rompimento de contrato, saída de empresa, entrada de empresa. Porém, isso acontece o contrário se o imóvel for ruim, se o imóvel ter problemas. O CTXT, ele tem alguns problemas. Para quem não sabe, o CTXT é esse carinha aqui, ó, Centro Têxtil Internacional. É apenas esse imóvel, o CTXT. Olha só a região que ele tá. Ele é um imóvel onde o Itaú tá, né? Ele é meio que um shopping, ele é como se fosse um shopping, a cara de shopping numa região totalmente industrial. Quem conhece aqui, né, Vila Leopoldina, CEAGESP, é tudo ali perto, então não está dentro de uma região de fácil acesso, tão fácil acesso para trabalhar, não está numa região, nossa, extremamente boa. Se a gente for aqui e olhar ele, o imóvel em si é bom, só que é um elefante branco, né, na sala. Então assim, ele em si não é feio, só que ele está deslocado, olha só, ele é um shopping colocado numa região industrial. Se a gente for para o outro lado dele, você vai ver que existe vários pavilhões, galpões industriais, né? Ó, aqui ele, olha só, galpão industrial, pavilhão, indústria pesada aqui perto. Então, para aquilo que está sendo usado hoje, já ficou muito tempo, né? Se você tivesse analisado, se você analisar um imóvel, você vai ver os problemas dele. Por exemplo, essa região tem alagamentos. Eu não moro em São Paulo, nunca estive no CTXT, mas
Quando você passa a procurar, você consegue ver, olha só. Itaú, ausência por causa de alagamento não serão abonadas. Devido à forte chuva que atingiu a Grande São Paulo, muitos bancários não conseguiram chegar aos seus locais de trabalho na segunda-feira, ou por causa de vias interditada com consequência das enchentes, ou porque o próprio local de trabalho estava alagado. Como ocorreu no caso do Itaú, no CT na Moca, e no ITM na Vila Leopoldina, que é o CTXT. Então a gente consegue enxergar que esse imóvel tem problema. E quando eu falo para você, cara, não olha dividend yield, não olha simplesmente contrato, vai vencer daqui 10 anos. Para pensar o que tem lá. Para pensar o que tem lá. Muita gente simplesmente vai, olha dividend yield, olha vacância, contratos e sai comprando, porque, Rodrigo, o contrato vence em 10 anos, contrato vence num X período de tempo, é o Itaú que está lá, é uma empresa boa. Não, você tem que ver. Às vezes ela está lá porque entrou por preço, e a empresa que entra por preço sai por preço. Tem tudo isso. Para analisar o que existe no imóvel. Qual imóvel é esse? Será que vale a pena? Será que o Itaú não pode sair dali para outro canto? Será que o Itaú não tem outros imóveis disponíveis? Será que ele não está ali só porque ele paga muito barato? Então olha só, as pessoas entram num site como esse, no Mundo FI, Clube FI, Funds Explorer. Olha só, dividend yield 0,78, dividend yield médio. Cara, isso dá 10% ao ano. Putz, olha só, 10% ao ano é muita coisa. Pois é, mas agora vai cair, e vai cair bastante, né, esse dividend yield. Será que o pessoal vai ficar? Será que depois desse não recebimento o pessoal vai ficar? Porque muita gente já estava ali simplesmente por dividend yield, simplesmente olhando esse valor, não olhavam preço, não olhavam imóvel, não olhavam região. Para olhar contrato, para olhar região. Isso é importantíssimo. Quanto mais tempo você perder analisando um imóvel, quanto mais tempo você perder analisando um fundo imobiliário, menos você vai sofrer com o tempo. Você vai conhecer a situação. Você sabe, por exemplo, que um imóvel como o ABCP, mesmo sendo mono, tendo apenas um shopping center, ele é muito populoso, muito frequentado, então a vacância fica sempre baixa. Você consegue começar a entender essas coisas. Então para de analisar dividend yield, para de olhar simplesmente contrato que vence em longo prazo, porque uma hora eles vão vencer. E aí, quando vencer, se o imóvel for ruim, aí sim a gestora vai ter que locar muito mais barato, você vai estar perdendo dinheiro porque você simplesmente comprou algo de má qualidade, algo que não era bom o suficiente, tá? Então, tome muito cuidado com isso, analise sempre, pare para entender o que existe, pare para entender tudo isso, toda essa dinâmica, para entender, abre o Google Maps, pesquisa, olha isso aqui, o que esses caras estão fazendo aqui, o que o Itaú faz aqui, o que é o ITM do Itaú, o que o Itaú faz ali na Via Leopoldina, o que eles fazem, olha só, notícias sobre o ITM, o que eles fazem, qual é o tipo de pessoa que trabalha ali, por que eles estão ali. Isso é muito mais importante, tá? Isso é muito mais importante você entender o lado positivo daquela região do que simplesmente sair comprando por dividend yield. Tome muito cuidado. Se você é cotista do CTXT, eu quero que você deixe seu comentário aqui embaixo. O que você acha dessa situação? Se você já vendeu, se você pulou fora, ele não é um fundo muito conhecido, tem aí 3.000 cotistas, é um fundo relativamente bem pequeno, mas se você tem, se você já ouviu falar, se você procura por dividend yield, se você não analisa imóvel, bota aqui embaixo nos comentários que eu quero ouvir o que você faz, eu quero ouvir a sua opinião, beleza? Então é isso, se você não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva, deixa o seu like, porque quando você deixa o like, o YouTube envia esse vídeo para mais e mais pessoas, isso é importante pra gente, muito importante. E é isso, eu vou ficando por aqui, um abração e a gente se vê nos próximos vídeos e até mais.